Primeiro tem que ligar, né? Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Vocês já estão vendo aí o tempo da nossa mensagem de hoje. Já foi anunciado aí nos grupos de WhatsApp durante a semana. Discípulos fazem discípulos. E aqui a gente tem uma figura dos discípulos seguindo o seu mestre Jesus. Talvez aí por alguns sorrisos que eu já vi, já identificaram, né? Alguns eu estou vendo que já identificaram lá, o Roger, mais alguns. Vamos fazer um teste aqui. Quem já conhece essa série que está bombando aí no meio cristão ultimamente, no mundo todo, levanta a mão, só para fazer um teste. Olha, bastante gente já assistiu, hein? Ó, aqueles que não assistiram ainda, para não ficar na curiosidade, depois no final do culto, pergunta aí do lado quem levantou a mão. Não vou falar agora não, vocês ficam na curiosidade aí no final do culto, perguntam, que vale a pena conhecer. Então, o tema discípulos fazem discípulos. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Qual a principal missão da igreja cristã? Qual o objetivo principal da nossa igreja, da igreja cristã, no mundo todo? Pensem aí, cada um para si. Enquanto isso, eu quero dizer que, por curiosidade, enquanto estava pesquisando sobre esse tema, eu coloquei essa pergunta no chat GPT. Talvez pouca gente já ouviu falar disso. Os mais curiosos aí que acompanham a tecnologia da informação. É um programa de computador que usa tecnologia avançada de inteligência artificial. E esse programa responde qualquer pergunta que você fizer. E responde bem. Ele te dá receita de bolo, viu, vovó? Receita de bolo nova, faz resumo de livro, faz tarefa de casa aí para os estudantes. Os professores já estão preocupados como que vai ser agora, que não vai ser nem Ctrl+C, Ctrl+V mais, vai ser um texto novo que esse programa dá. E a resposta para essa pergunta do chat GPT foi essa, ó. Em resumo, a maior prioridade da igreja cristã é a proclamação do Evangelho e a demonstração do amor de Deus através do serviço aos outros, levando as pessoas a experimentar a salvação e o relacionamento com Deus em suas vidas. Foi boa resposta? Eu fiquei surpreso, né? Uma boa resposta, mas não vou me contentar com uma resposta de internet somente, né? Fiz essa mesma pergunta para alguns pastores conhecidos nossos, amigos, mais de 10 eu mandei. E quase todos eles, pastores luteranos, né, teólogos luteranos, quase todos eles responderam na mesma linha da instrução que Jesus deu aos seus discípulos na grande comissão. O texto que lemos hoje do Evangelho, Mateus 28, que foi prestes o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja para iniciar a expansão da igreja, e aí Jesus subiria aos céus. Então Jesus deu essa ordem, comissionou os seus discípulos para essa tarefa: vão e façam discípulos. Esse verbo, façam discípulos, é o verbo principal, a ênfase que Jesus dá nessa grande comissão. Então, o nosso grande alvo, o alvo fundamental, é fazer discípulos que formam outros discípulos, para a honra e glória do reino de Deus. Então, hoje é isso que queremos refletir, queremos focar no ponto: quem é que faz discípulos? De quem é essa tarefa? De quem é essa responsabilidade de fazer discípulos? Queremos demonstrar que todos nós, como discípulos de Jesus que somos, também devemos fazer parte dessa obra, também devemos formar novos discípulos. Afinal, cada um de nós aqui também é um escolhido. Irmãos, a palavra cristão, não sei se vocês já perceberam, mas ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Já viram isso? Vocês vão encontrar 2 vezes no livro de Atos e 1 vez na primeira carta de Pedro. 3 vezes que aparece a palavra cristão, que hoje é comum a gente usar, né? Só que na igreja primitiva, no primeiro século, esse termo cristão era um termo pejorativo, era um termo que era usado para zombar dos seguidores de Jesus. Então, afinal de contas, Jesus tinha acabado de ser crucificado de uma forma humilhante, e as pessoas que não seguiam Jesus usavam esse termo cristão para zombar
era um apelido para tirar sarro mesmo dos cristãos. Agora existe uma outra palavra que aparece na Bíblia, especialmente nos Evangelhos, 240 vezes. Essa palavra que é usada para definir o seguidor de Jesus, que é a palavra discípulo. Então, se você perguntasse para um membro da igreja primitiva, lá no primeiro século, o que você é? Quem é você? Ele não ia responder, eu sou um cristão. Nada de errado em responder assim, né? Mas naquela época, provavelmente ele responderia, eu sou um discípulo de Jesus. Então esse termo, ele comunica melhor a nossa identidade, quem nós realmente somos e seguimos. Jesus, ele fez muito mais que dar um comando de fazer discípulos, muito mais que uma ordem. Ele nos mostrou na prática a importância e a urgência de apresentar o extraordinário plano da salvação aos perdidos, o que deve ser o nosso propósito de vida. Eu quero acrescentar aqui no nosso slide o versículo 18 para mostrar a grandeza dessa comissão por uma simples palavrinha que faz toda a diferença aqui, né? Pelo trocadilho, a palavra toda. Então ela aparece ali, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus fala isso aos discípulos. O id, o vão, que está traduzido ali por vão, é direcionado a todas as nações, e também os discípulos devem praticar todas as coisas que Jesus ensinou. E finalmente ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não é à toa, irmãos, que esse é um dos textos mais conhecidos da igreja, de toda a Bíblia, e um dos textos mais importantes também desta grande comissão. E afinal de contas, o que é um discípulo? Como a gente pode explicar o que é um discípulo? É simplesmente um pecador perdoado, que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. A palavra discípulo significa aprendiz. Então, discipulado significa aprendizado. Agora, esse aprendizado que os discípulos de Jesus receberam, não era simplesmente um domínio de conhecimento como a gente recebe numa sala de aula, num curso ou na escola. Eles estavam aprendendo a própria pessoa de Jesus. Eles estavam aprendendo o modo de vida de Jesus. Então não bastava saber o que o mestre sabia, mas era preciso que ele seguisse o seu mestre, era preciso andar com Jesus. Então, a palavra discipulado, ela pode ter dois sentidos no meio cristão. Veja só, o primeiro, o ato de seguir a Jesus, eu seguindo a Jesus. E segundo, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Só que esses dois sentidos, eles têm uma relação, um pressupõe o outro. Ou seja, quem segue a Jesus também deve ajudar outros a seguir a Jesus. Uma coisa está ligada à outra, é automático, não tem como você fazer uma coisa sem fazer a outra. Então, e além disso, o fazer discípulos aqui, ele abrange também alcançar os não cristãos, quanto também encorajar os irmãos na fé, as pessoas que não são da igreja e aquelas pessoas, os irmãos da igreja. Então, ninguém está fora desta obra. Irmãos, a Bíblia, ela conta histórias muito inspiradoras de discipulado. Vamos só lembrar algumas aqui rapidamente. Por exemplo, Moisés fazendo o seu sucessor Josué. Ele trabalhou com Josué durante muito tempo, sendo o seu sucessor. Depois Noemi, sua fiel nora Ruth. O profeta Samuel discipulando os reis Saul, os reis Davi. Eliseu como discípulo de Elias e também no papel de discipulador depois. Claro, não podia deixar de falar de Jesus e seus discípulos, especialmente Pedro, que tem tantos episódios de aprendizado que ele acaba às vezes aprendendo na marra, Jesus ensinando ele em diversas situações. É muito interessante a gente acompanhar. Da mesma forma, Paulo depois, no início do seu ministério, sendo encorajado por Barnabé, e depois Paulo discipulando Timóteo, Silas, Tito, toda uma equipe de discipulado que Paulo tinha. Mas voltando ao nosso texto aqui de Mateus 28, Jesus também ensina como se faz um discípulo. E como que é? Está lá indo, fazendo discípulos, batizando, ensinando. E
Vejam que normalmente quando a gente lembra desse texto, a gente enfatiza o id, relacionando a evangelização, a missão de Cristo para todos, né? Levar o Cristo para todas as nações. Só que às vezes esquecemos de uma parte que é fundamental, que é justamente o ensinando-os a guardar, ensinando-os a praticar, a obedecer aquilo que Jesus ensinou. Então, pelos meios da graça, quais são eles? Palavras, sacramentos, batismo, santa ceia, né? O discípulo então é formado. E viver o significado do batismo, especialmente, todos os dias, é assim que se forma um discípulo. Uma outra forma da gente entender melhor o discipulado, vamos pensar que é uma equação matemática ali bem simples, ó. Discipulado é igual a evangelização mais ensino. As duas coisas andam juntas aqui. Então, às vezes a gente esquece do ensino, lembra só da evangelização, mas tem uma continuidade na parte do ensino também. E quando nós pensamos em discípulos para todas as nações, às vezes soa um pouco distante, né? Vamos bancar um missionário lá para a África, né? Não, mas não é só isso. Nós podemos lembrar do nosso bairro aqui em volta da igreja, da nossa rua, com nossos vizinhos, o nosso local de trabalho com nossos colegas, nossa família, né? Nossa rede de relacionamentos. Tudo isso faz parte das nações. Irmãos, em sua obra, Deus usa o seu povo como ferramentas. Somos cooperadores. Mas não é que Deus faz uma parte do trabalho e eu faço a outra. Não é assim que funciona. De forma soberana, Deus opera em, sob e por meio das nossas ações, fazendo prevalecer a ação de Deus. Então nós não devemos nos engrandecer de forma orgulhosa, né, por nossos esforços. E da mesma forma, não podemos fazer um trabalho relaxado, né? Assim os resultados também não serão bons nem para mim, nem para a igreja. Quem teve a oportunidade de estar presente lá na Vila Combônia ontem à noite, no culto de conclusão do templo, né? Vai lembrar das palavras que o pastor Samal usou lá ontem. As boas obras não salvam, porém as más obras destroem a fé. Então a gente tem que ter consciência disso, tem que tomar cuidado com isso. O discipulado, irmãos, nunca é realizado em carreira solo. Seguir a Jesus sozinho é difícil, é bem mais complicado. Nós precisamos do apoio de outras pessoas, e nós também somos chamados a servir de apoio para os outros, a sermos instrumentos de bênçãos na vida dos outros. Então, fomos inseridos na comunhão dos santos. Acabamos de recitar o credo apostólico aqui no seu 3º artigo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. O que é a Igreja Cristã? Esses dias eu estava falando com o Ronaldo lá, né, Ronaldo? A Igreja Cristã é a comunhão dos santos. Então, dentro dessa comunhão dos santos, somos aprendizes de Jesus, podemos nos animar uns aos outros. Mais uma forma de enxergar o que é esse discipulado que a gente está falando, né? A gente pode representar em 3 partes de um ciclo virtuoso. Vou explicar. Primeiro, fazendo discípulos, ou seja, a fé é criada na pessoa. Então, nós vamos buscar e evangelizar o perdido, e assim é feito um discípulo inicialmente. Depois, o que é necessário? Alimentar essa fé. Vamos nutrindo os discípulos por meio do que eu já falei, palavra e sacramentos. E a terceira parte, que anda junto com a segunda aqui, enviando-os como bênçãos ao mundo. Ou seja, nós vamos viver agora essa fé, e cada cristão tomando a sua cruz, vivendo no dia a dia, e a sua vocação no seu local de trabalho, na sua casa, e assim, pelo nosso testemunho, a gente vai atingir outros discípulos, vão ser feitos novos discípulos, e aí recomeça esse ciclo de novo, e isso não tem fim, até o céu. Irmãos, o discipulado, entendam, ele não deve ser simplesmente, talvez seja uma palavra nova para muitos aqui, né? Não é tão usada assim no nosso dia a dia, mas entendam que ela não vai ser um departamento da igreja. Agora nós vamos criar o departamento do discipulado, né, pastor? Vamos chamar uns 10 aí, uns 20,
para poder fazer esse novo departamento da igreja e vão fazer esse trabalho. Não, não é isso. Todos nós fazemos esse trabalho, especialmente no nosso lar, em cada lar. Esse trabalho deve ser realizado entre marido e esposa, entre os filhos, pai e filhos, entre avós e irmãos. O nosso culto semanal, hoje aqui, por exemplo, ele é a ocasião central desse trabalho de discipulado. Então, aqui esse aprendizado ocorre e a partir daqui as demais ações vão acontecendo na congregação. Aqui a gente recebe a direção para isso acontecer. E também na sua pregação, no seu treinamento, no seu exemplo, os pastores, eles preparam todos nós, todos os cristãos para serem discípulos. Discípulos de Cristo que ajudam outros a aprenderem a Cristo. Vamos olhar mais um pouquinho para a Bíblia? Vamos tentar aprofundar só mais um pouco? A promessa entregue pelo profeta Joel, que lemos agora há pouco no Antigo Testamento, ela é confirmada no Pentecostes. Prestaram atenção no texto de Joel? Então o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, grifando aqui a palavra toda de novo, toda a igreja. Logo à frente, no livro de Atos 4, versículos 29 a 31, ali Pedro e João tinham acabado de ser soltos da prisão. Então era um momento de tensão para aquela igreja que tinha acabado de começar, e eles estavam reunidos, e aí a igreja orou, e o texto diz assim, orou pedindo a Deus: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Irmãos, quem lembra qual a resposta dessa oração? O que aconteceu ali? Alguém lembra? Em Atos 4? O que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Realmente um texto tremendo, né? Literalmente falando aqui. Paulo, na nossa epístola de hoje aos Tessalonicenses, Paulo exorta os Tessalonicenses e também a nós, né, o estilo de vida que os discípulos devem ter. Gostaria que vocês lessem comigo: consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Prestem atenção aqui nos verbos, nas ações. Consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, admoestem, consolem, amparem uns aos outros. Esse texto não era só para os Tessalonicenses, ele é para nós hoje aqui também. Lutero, ele sempre destacou, em todo o seu trabalho, em todo o seu ministério, sempre destacou o sacerdócio universal de todos os crentes, com base em 1 Pedro 2,9. O que é isso? É o sacerdócio, é o trabalho, a missão que cada um de nós temos como igreja. Vamos ler juntos de novo esse aqui? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora presta atenção, qual que é a missão desse povo? Qual que é a finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Vamos proclamar essa verdade de Jesus, o seu Evangelho. Então, a partir desses textos bíblicos, irmãos, nós percebemos assim fortes evidências que falar a palavra de Deus para os outros não é só esperado, mas é necessário na vida do cristão. Da mesma forma, a cultura de uma igreja sadia, saudável, ela vai ser cada vez mais forte quanto mais pessoas tomarem essa consciência e colocarem isso em prática. No final do Sermão do Monte, já no finalzinho, Jesus, ele ensina dessa forma. Ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica
será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Veja só, ele não está falando só de ouvir, mas também de praticar essas palavras. Tá, então como colocar em prática? Como colocar em prática o que ouvimos? Pode ser de diversas formas. Isso pode acontecer com nossos filhos dentro do carro, numa conversa, levando eles para a escola, numa viagem. Pode ser depois do culto com o irmão, comentando sobre o sermão. Na porta de casa com um vizinho, falando do Evangelho. Numa leitura bíblica com um amigo, num café. Ou num pequeno grupo de estudo bíblico. Nas redes sociais, por que não? A gente compartilhar também a palavra de Deus, né? Interagir com as pessoas nesse sentido. Às vezes a gente compartilha tanta bobagem, né? E por que também não usá-las para essa finalidade? E aqui o ponto principal não é eu ter que descobrir qual o meu dom, o que eu vou fazer. Não, todos nós somos capazes de fazer algo nesse sentido. Basta a gente aproveitar e perceber as oportunidades e as necessidades que o Espírito Santo coloca diante de nós. Às vezes parece que o Espírito Santo fica assim esperando. Ele quer chegar no coração de uma alma que precisa do Evangelho e está só aguardando ali um cristão disponível naquele momento, né? Então nós precisamos identificar, responder essas oportunidades que aparecem à nossa frente e assim ficar atento com isso. Então a obra fundamental, aqui respondendo lá a nossa primeira pergunta, a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo e ver pessoas convertidas, enraizadas em Cristo. Todas as outras atividades da igreja, as demais, elas servem de apoio, servem de estrutura para proclamar o Evangelho. E claro, são importantes também. Vamos, como exemplo aqui, a tesouraria, a secretaria, o hall de membros, né, toda a parte administrativa da igreja, locais de cultos, reuniões, materiais de estudo, grupos, comissões, reuniões, etc. Tudo isso, todas essas demais atividades servem de apoio. Mas nós, como discípulos, não vamos ficar restritos a essas atividades. Todo aquele que pela graça de Deus se torna um discípulo de Cristo, também participa desta obra fundamental. É também um formador de discípulos, um parceiro no Evangelho. É claro que embora os pastores eles tenham responsabilidades específicas para ensinar, supervisionar tudo isso, todos nós discípulos têm um papel também de falar a palavra da verdade, uns aos outros e também aos de fora. Só que, irmãos, infelizmente, muitos de nós aqui parecem ter uma visão distorcida, uma visão ultrapassada, em que esse trabalho, o trabalho de edificar a igreja, falar a palavra, esse é só do pastor. Eu faço a minha oferta, eu contribuo financeiramente, né? Então eu quero ser servido. O pastor está lá para nos servir, né? Então, muitos têm uma visão distorcida em relação a isso, e às vezes, quando alguns ainda se envolvem no trabalho, talvez seja apenas em alguma dessas atividades aí de apoio, de estrutura. Então, essa visão, irmãos, está errada, essa visão não é bíblica. Nós acabamos de ver aqui. Agora, é claro que é mais fácil para mim, agora eu falo por mim mesmo, é muito mais fácil eu participar de uma reunião de diretoria. Semana agora tem, né, André? A diretoria tem reunião. É mais fácil ajudar a limpar o pátio da igreja, por exemplo. Isso são atividades de rotina. Agora, confrontar um irmão, por exemplo, que está vivendo um pecado, levar uma palavra para ele de admoestação, ou compartilhar o plano da salvação com um amigo, aí eu tenho que sair da minha zona de conforto. É mais difícil, né? Mas é preciso cuidado para que esse trabalho de discipulado não fique sufocado pelo excesso de eventos que temos, pelo excesso de reuniões. Corremos o risco até com esse ativismo. Agora, por outro lado, de forma nenhuma também vamos desvalorizar o ofício pastoral. Não é por aqui. Pelo contrário, né? Porque além de proclamar a palavra, além de administrar os sacramentos, zelar pela sã doutrina, o pastor ele tem um papel fundamental de quê? De capacitar, de equipar os membros para esse trabalho. Então, na sua pregação, o pastor dá a nota musical e a igreja canta no mesmo tom, fala a mesma mensagem. É igual o Adriano aqui, quando está regendo o coral, ele dá a nota
e o coral todo vai cantar naquele mesmo tom, na mesma melodia. Então o nosso líder, o pastor, faz a mesma coisa na sua pregação. Ele dá a direção, e aí a gente vai, ele sempre nessa direção, apontando para Cristo, e a gente segue essa direção. Tá, então, será que para atuar nessa obra de formar discípulos, todos nós temos que ser capazes de dirigir um estudo bíblico ou de fazer uma pregação no culto? Será que agora cada domingo vai ter que ter um pregador diferente aqui? Todo mundo tem que ser envolvido nisso? Não é por aí que a gente está falando. Na verdade, existem várias outras ocasiões simples onde um cristão pode falar de Jesus a outra pessoa de forma bem simples. Eu quero que vocês ouçam atentamente alguns exemplos práticos que eu retirei de um estudo, e tentem se colocar no lugar desses discípulos aqui que eu vou ler. Primeiro, Jorge é indagado por Pedro, seu colega de quarto, sobre o que ele fez no final de semana, e Jorge responde que ouviu na igreja um sermão excelente que o ajudou a entender pela primeira vez o que estava errado com o mundo. Jorge continua a orar por Pedro, pedindo que tais oportunidades continuem surgindo e que o coração de Pedro seja amolecido para responder à mensagem do Evangelho. Mais um. Augusto está conversando com Joaquim após o culto. Ele diz como foi encorajado por um versículo bíblico específico naquele culto. Coisa simples. Outro, Miguel se encontra a cada 15 dias no café com seu colega Estevão, e esse Estevão é um novo cristão. Eles usam um guia de estudos bíblicos para novos convertidos, e a fim de considerarem as questões básicas a respeito de como viver a vida cristã. Olha que bacana. Já Maria, ela está preocupada com a amiga Débora, que luta com ansiedade e tem faltado à igreja. Maria escreve uma mensagem, citando versículos bíblicos e se oferecendo para orarem juntas. Simples assim. Irene é um pouco idosa e acha difícil sair de casa para se deslocar, mas ela telefona para a sua amiga Joana, toda segunda-feira, fala com ela sobre a passagem bíblica que leu naquela manhã e ora com ela no telefone. Clara tem orado durante meses por sua amiga Shirley e finalmente convida para um culto. Enquanto voltam de carro para casa, Clara fala com Shirley sobre a mensagem e faz o seu melhor para tentar responder as perguntas de Shirley. Estão tentando se encaixar aí? Último. Na igreja de Filipe, eles separam os minutos do culto para que um membro dê um testemunho. Neste domingo é a vez de Filipe, que conta como o ensino de Efésios 5 transformou o seu casamento. E aqui, falando em testemunho, eu não posso deixar de mencionar nossa irmã Dolores. Não vi ela aqui, não sei se ela está presente, mas há poucos domingos atrás ela falou, deu um belo testemunho aqui na frente, sobre como Jesus a abençoou na sua recuperação da cirurgia, ao lado do seu esposo, né? Pensa como isso é confortador para outra pessoa, outro irmão que está passando talvez pelo mesmo problema, ou vai passar por uma cirurgia, e assim com outros exemplos também. Temos que nos encorajar a tomar parte dessa obra, dessas atitudes. E aqui nesses exemplos que eu falei, foram usados nomes diferentes, mas são exemplos reais de cristãos falando sinceramente a palavra de Deus às pessoas. Aqui você vê que as possibilidades, os contextos são ilimitados, né? Só que acontece sempre a mesma coisa. O que é? Um cristão apresenta uma verdade da palavra de Deus para outra pessoa, orando para que o Espírito Santo produza frutos. Isto é a grande comissão em ação. Agora, se ela não for praticada, aí nós corremos um sério risco dessa grande comissão se tornar uma grande omissão. Já partindo para o final, imagine aqui agora, continuando essa parte prática, imagine uma rede de leitura bíblica. Imagine se todos nós cristãos, assim, como parte normal da nossa vida de discipulado, a gente fosse envolvido nessa rede de leitura bíblica. Assim, acompanha aqui comigo. Aprofundando-se na palavra, na devoção particular, eu individualmente, né, fazendo isso, eu posso ler essa palavra com os meus filhos antes de dormirem, com o meu cônjuge durante o café da manhã, com um colega de trabalho não cristão, uma vez por semana durante o almoço.
com um novo cristão, a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias e amar o próximo como a si mesmo. E esse grande mandamento, ele nos mostra o estilo de vida que Deus quer para nós. E a grande comissão que estamos estudando hoje, fazer discípulos, que vai expressar como formar essa vida e como reproduzir esse estilo de vida nas pessoas. Dessa forma, nós vamos compreender, e não só compreender, mas viver o discipulado, orando a fim de alcançar os que estão ao redor, para fazer novos discípulos, nutrir, edificar e amar uns aos outros, rumo à maturidade em Cristo. Querido irmão, querida irmã, para que você tome parte nessa obra da igreja e coloque em prática essas ações, recorra à palavra, peça coragem, peça discernimento ao Espírito Santo, converse com o pastor, converse com o irmão na fé, buscando capacitação, buscando ajuda. A gente sabe que pode não ser fácil seguir a Cristo sob a cruz, nesse mundo hostil que vivemos, porque os nossos pecados, eles nos atrapalham a seguir. Mas Jesus, com a sua morte na cruz, já perdoou todos os nossos pecados, inclusive os nossos pecados de omissão, de acomodação com o trabalho da igreja. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho amado. Assim, portanto, o nosso pecado já está perdoado e temos a certeza da morada eterna no céu. Agora, quando você estiver talvez desanimado, pode ouvir de Jesus assim, tem de bom ânimo, meu filho, pois para te guiar em toda a sua jornada nessa vida de discipulado, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.